Está escrito em Romanos 1, versículo 27, o seguinte: do mesmo modo, também os homens, abandonando o uso natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a retribuição que convinha ao seu erro. Meu irmão, minha irmã, o versículo de hoje, Romanos 1, 27, continua o desenvolvimento da argumentação do apóstolo Paulo sobre as consequências do afastamento da humanidade de Deus e da rejeição de sua verdade. Aqui Paulo descreve como os homens, ao se afastarem do padrão de Deus para o comportamento humano, se entregaram a práticas imorais e contra a ordem natural estabelecida pelo Criador. O apóstolo usa uma linguagem direta e séria para alertar sobre os perigos espirituais e as consequências físicas e sociais do pecado. Este versículo é um dos mais frequentemente debatidos no contexto das questões sobre sexualidade e moralidade na sociedade contemporânea. E entender o seu verdadeiro significado é essencial para uma aplicação fiel da Palavra de Deus. Paulo começa dizendo: do mesmo modo também os homens, abandonando o uso natural da mulher. Paulo aqui refere-se ao que ele já havia mencionado no versículo anterior, em que fala da troca da ordem natural das relações íntimas entre mulheres. Aqui ele continua com o exemplo dos homens que, de maneira semelhante, abandonaram o uso natural da mulher. O uso natural ao qual Paulo se refere é a ordem estabelecida por Deus na criação, onde a relação sexual e a intimidade são parte do relacionamento natural e complementar entre homem e mulher, conforme vemos em Gênesis 2, 24. O uso natural tem uma base em um plano divino para a sexualidade humana que é heterossexual e complementar, no sentido de que homens e mulheres se unem para cumprir o propósito de Deus como uma unidade, conforme descrito na criação. O pecado que Paulo descreve aqui é o abandono desta ordem, no qual os homens rejeitam essa complementaridade e buscam uma experiência sexual fora dos parâmetros dados por Deus. O abandono do uso natural não é apenas uma referência ao ato sexual em si, mas ao afastamento de um plano divino que é saudável, ordenado e santo. E Paulo continua dizendo: e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Aqui, Paulo descreve como este afastamento da ordem natural leva a uma inflamação de sensualidade, o que indica um desejo descontrolado e imoral. O termo inflamar sugere que a sensualidade se torna uma chama que consome, gerando um desejo intenso e desordenado que ultrapassa as fronteiras do que Deus estabeleceu como saudável. Esse desejo inflamado não é apenas físico, mas também envolve a mente e o coração, levando os indivíduos a buscar satisfação em ações que são contrárias à natureza do relacionamento humano, conforme o Criador. Este desejo desenfreado pode ser visto na cultura moderna, onde a busca pela satisfação sexual sem qualquer compromisso ou respeito aos valores divinos se tornou comum. O pecado, de fato, sempre leva a um aumento da insaciabilidade e da busca incessante por prazer momentâneo, mas com consequências eternas e destrutivas. E Paulo segue no versículo dizendo: cometendo torpeza homens com homens.
Aqui Paulo é muito claro e direto ao descrever o pecado específico que ocorre quando os homens, rejeitando a ordem natural e divina, se entregam a relações sexuais entre si. O termo torpeza, usado por Paulo, revela que essas práticas são vistas como imorais e vergonhosas aos olhos de Deus. Isso nos mostra que para Paulo e para as Escrituras em geral, qualquer forma de comportamento sexual que se desvie do plano divino, especificamente do que diz respeito ao relacionamento heterossexual entre marido e mulher, é considerada errada e prejudicial. E Paulo conclui o versículo dizendo: e recebendo em si mesmos a retribuição que convinha ao seu erro. Este versículo termina com a ideia de que os indivíduos que se entregam a tais práticas recebem a retribuição que convinha ao seu erro. Isso significa que, ao se afastarem da ordem de Deus, eles experimentam as consequências naturais e espirituais de seus atos. A retribuição não é um castigo direto de Deus no sentido punitivo, mas as consequências naturais do pecado que se auto-impõem. A destruição moral e espiritual é o resultado inevitável de rejeitar a verdade de Deus e seguir os próprios desejos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.